A data é 17 de março de 2026. E nesse momento, o mundo todo está com os olhos voltados para um dos pontos mais estratégicos do planeta. Pois é, uma crise está se desenrolando no Estreito de Hormuz e as implicações disso podem afetar a todos nós. Vamos mergulhar nessa história para entender exatamente o que está acontecendo. A situação não voltará a ser a mesma. Olha, essa frase vinda de uma alta autoridade iraniana não é só uma figura de linguagem, não. É uma declaração que, na prática, redesenha o mapa geopolítico e manda ondas de choque para os mercados globais. Mas para a gente entender o tamanho dessa ameaça, a gente precisa primeiro olhar para o mapa, entender a geografia desse ponto crítico. A primeira coisa a se ter em mente é a escala. Estamos falando de 50 quilômetros de extensão. Pode até não parecer muito, né? Mas é justamente nessa curta distância que se concentra uma das rotas comerciais mais importantes do mundo inteiro. E o detalhe é que, nesse trecho, a passagem fica ainda mais apertada. Ela se afunila para apenas 30 quilômetros. Isso cria um gargalo natural, um ponto onde o tráfego de navios fica extremamente vulnerável e, claro, muito fácil de controlar. E aí vem a peça final do quebra-cabeça, a profundidade. São 100 metros. É exatamente essa profundidade que permite que os maiores navios-tanque do mundo, aqueles gigantes dos mares, consigam passar por ali. Sem isso, a rota seria praticamente inútil para eles. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: quem controla esse estreito controla uma artéria vital da economia global. Simples assim. Ok, com a importância estratégica bem clara, vamos agora ouvir as vozes do conflito. O que exatamente o governo em Teherã está dizendo? O fechamento foi, na verdade, uma resposta direta ao início da guerra. Uma ação que elevou as tensões econômicas de forma imediata. Agora, preste atenção nesse detalhe, que é bem interessante. A declaração do ministro das Relações Exteriores traz uma nuance importante. Não é um bloqueio total, mas sim um bloqueio seletivo. E com isso, o Irã joga a responsabilidade pela paralisação geral da navegação para o risco percebido, e não só para o bloqueio direto. É uma manobra diplomática bem sutil no meio de toda essa crise. Diante desse cenário, desse bloqueio, os Estados Unidos se voltaram para a comunidade internacional em busca de algum tipo de apoio. A resposta americana, liderada pelo presidente Donald Trump, foi bem direta: convocar uma coalizão. A estratégia era clara: aumentar a pressão diplomática sobre o Irã, exigindo que justamente as nações que mais dependem daquele petróleo ajudassem a garantir a segurança da rota. Só que esse chamado para formar uma coalizão foi, pelo menos por enquanto, recebido com uma certa falta de entusiasmo. Isso só mostra como a teia de interesses globais é complexa e nem sempre se alinha com os de Washington. E claro, a consequência mais imediata e que todo o planeta sentiu foi nos mercados de energia. E aqui está o resultado. Com a principal artéria do petróleo global ameaçada, os preços do barril dispararam, ultrapassando aquela barreira psicológica dos $100. É um impacto direto no bolso de consumidores no mundo todo. E a expectativa não é de que essa crise se resolva tão rápido, viu? Algumas fontes já indicam que o cronograma pode ser bem mais longo. O pensamento estratégico por trás disso parece apontar para um conflito mais prolongado, que vise, talvez, a desestabilizar o regime iraniano por dentro. E assim, o tabuleiro está montado. De um lado, um bloqueio estratégico. Do outro, uma pressão internacional que ainda não funcionou. A pergunta que fica no ar não é apenas se uma escalada militar é inevitável, mas sim, quem vai piscar primeiro nesse jogo de nervos que tem a economia global como refém? A resposta? Bom, ela vai definir o cenário geopolítico dos próximos anos.